cineasta, produtor e roteirista. Estamos falando de Guto Pasco, que na semana passada começou a nos contar tudo sobre a produção da minissérie Colônia Sicília. E hoje ele vem nos presentear com um pouco mais dessa produção maravilhosa. Bem, uma ótima noite, Guto, mais uma vez. É um prazer te receber novamente aqui no programa. Boa noite. A satisfação é minha. Vamos começar, na verdade, continuar o nosso bate-papo, né? Pra gente começar essa conversa, eu gostaria que você me contasse um pouquinho mais sobre a escolha do elenco, porque é um caso à parte, né? A série, ela foi feita aí, são o quê? Os números são 60 atores e 300 figurantes? É mais ou menos isso? É, mais ou menos. Um pouco menos de figurantes, mas envolveu muita gente, É muita gente mesmo, né? Porque o elenco gigante, muita gente de Palmeira também. Sim, muita gente de Palmeira. A escolha do elenco, ela foi bastante trabalhosa, porque o principal critério, né, que a gente adotou para a escolha do elenco central era a fluência no idioma italiano. Esse foi o critério primeiro. Então, né? todos os atores tinham que falar italiano. Tinham que falar italiano. Os testes nós fizemos no idioma italiano. Porque eu gravei a série inteira, a gente tem trechos em italiano, com legendas em português, o casal protagonista tá falando, quando eles conversam entre si em italiano e com legendas, mas eu gravei a série inteira também em italiano. Qual é o problema, Fabrizio? Non posso essere utile. Ma c'è... necessita di mostrarsi? Licenza. Vado a dare aula di matematica per i bambini. Na íntegra. Tenho tudo gravado em italiano também. Né? Claro que na TV não dá para colocar tudo em italiano, porque TV é aberta, né? Então, mas é só o casal protagonista. Então esse era o critério. Além de serem bons atores, que dominassem o idioma italiano ou que tivesse uma boa base do idioma italiano, que a gente percebesse que não teria dificuldade de trabalhar essa questão do idioma no elenco. Então, esse foi o critério. Depois, o elenco complementar em Palmeira, daí a gente teve teste de elenco lá, nós usamos muitas pessoas de Palmeira, era uma forma de envolver a comunidade, né? Era uma contrapartida nossa também para a comunidade, e envolver as próprias pessoas, né, da comunidade, já que era uma história deles que a gente estava contando, então... E você sentiu alguma dificuldade, ou se é que ela existiu, né? Se existiu realmente uma dificuldade de trabalhar com um elenco que, na sua maioria, não era ator profissional, por exemplo? Muita gente na figuração mesmo, algumas pessoas participando ali entre os personagens principais, de Palmeira, enfim, elenco de apoio. Eu, na verdade, assim, eu não vejo como dificuldade, eu vejo como um facilitador. Eu trabalho muito nessa sistemática de utilizar não atores nas produções que eu dirijo. E por que eu faço isso? Além de Palmeira, a gente tem dois aspectos. Nós temos atores da região, que participam em grupos de teatro lá da região, que fizeram testes, nós fizemos uma triagem, teste de elenco, e a partir do momento do teste, nós depois ministramos uma oficina de interpretação para TV e cinema, preparar eles para essa linguagem de câmera, porque eles nunca tinham trabalhado nesse contexto, para que tivéssemos o rendimento adequado na hora de filmar. Então eu fiz essa preparação antes, né? Justamente porque eles não estavam habituados com o set de filmagem. E isso no caso dos atores. E no caso do elenco de apoio dos figurantes, eu não vejo como dificuldade, eu vejo como um facilitador para o resultado final do trabalho, porque eu precisava de pessoas com biotipo, por exemplo, o núcleo polonês. Nós temos um núcleo, a gente está falando dos italianos anarquistas, mas eles tinham o núcleo, a comunidade de Santa Bárbara, que existe até hoje lá, onde eles rivalizavam. Então nós temos um núcleo polonês dentro da minissérie. Eu fechei 95% das pessoas com as pessoas da comunidade. Então isso é um facilitador, por quê? Por causa do biotipo. Imagina fechar um núcleo de poloneses só com atores profissionais. Não é tão fácil assim. Então eu prefiro, às vezes, pegar as pessoas da própria comunidade, que já têm um biotipo, e prepará-las para tal, e às vezes é menos trabalhoso o processo do que você
correr atrás de um núcleo de atores profissionais para fechar aquele perfil específico. Pois é, você falando, agora a gente começa a perceber as dificuldades nisso tudo, né? Porque realmente a gente não imagina que seja tão trabalhoso assim, e é trabalhoso, com certeza. Agora falando nos atores italianos, que tem ator italiano também, né? Roberto Innocenti é um italiano, interpretou o tio Casimiro nessa série. Como que você chegou até ele? O Roberto, eu já conheci ele há um tempo atrás. O Roberto é de Pádua, na Itália. E o Roberto veio para o Brasil dirigir um espetáculo de teatro aqui. Ele é diretor de teatro, além de ator, é especializado em comédia dell'arte, é uma das grandes referências de comédia dell'arte que a gente tem hoje aqui no Brasil e na Europa, ele é uma referência. Então eu já conhecia ele. E desde o começo a gente pensou em agregar o Roberto Innocenti. Então foi criado o tio Casimiro, pensando no Roberto. O Mário Lopes, que é o roteirista, né, o grande parceiro é o Mário Lopes, que desenvolveu o roteiro. Eu fiz a parte de pesquisa prévia, né? Então, mas o Mário Lopes é o criador dos personagens, criou o casal protagonista, o tio Casimiro. Então desde o início a gente queria ter o Roberto, justamente para poder ter ele, que é italiano, e o Roberto não foi só o ator, ele foi uma espécie de consultor em todo o projeto. Desde a parte de seleção de elenco, ele acompanhou todo o processo de produção de elenco, de casting junto comigo. Depois ele ensaiou com os atores, trabalhou muito a questão do idioma, porque embora eu fale o idioma italiano também, ele é nativo, né? Quantas línguas você fala, que mal lhe pergunta? A gente se vira, né? Do jeito que dá. A gente se vira, brincadeira. Umas línguas exóticas, ucraniano, russo, polonês e português e italiano. 5 línguas? Espanhol, inglês, a gente se vira um pouco mais. Espanhol, inglês, gente! Parabéns, a necessidade do Sabia ofício, desses teus dotes, assim? Mas não é nada de excepcional. Autodidata. A maior parte sim, né? Ela fala assim, pô, você fala russo, fala polonês, mas é que a minha língua nativa foi o ucraniano. Então, para aprender russo e polonês, depois... É muito próximo, né? Muito próximo, né? Então, você acaba levando. Gostei de ver, esse menino esconde o jogo. Agora, Giokelli. Olha que nome diferente, nome bonito. A Giokelli, ela vive a Adele, né? Que é uma das principais personagens da série, e ela é de Palmeira. Ela é de Palmeira. Olha que legal. Ela faz a personagem Adele, que era a esposa do Aníbal, que ela foi a precursora, então, dessa história do amor livre dentro da comunidade. Imagina a coragem dessa mulher, lá naquela época, né, se colocar à disposição da comunidade, né, para ver se outras mulheres, né, aderiam à ideia, ao conceito do amor livre, né? Então, a Giokelli é lá de Palmeira, ela é uma das atrizes que participa lá no grupo de teatro local, né? Então, ela foi selecionada a partir dos testes que nós fizemos lá. Ela tinha uma faixa etária interessante e tal, e nós queríamos contemplar o máximo de personagens com atores locais, né? Então, e essa questão da característica física, isso também foi importante? Foi. Ou não tanto, porque de repente no figurino e na maquiagem você conseguia dar uma característica mais... Em alguns personagens foi. Por exemplo, o Giovanni Rossi, né? O ator que interpreta Giovanni Rossi é o Val Salles. Ele fisicamente é idêntico ao Giovanni Rossi quando chegou na colônia Sicília. O Giovanni Rossi tinha 34 anos quando chegou ali. Então o Val Salles, se coloca uma foto do Rossi da época, idêntico, né? Então aí tinha faixa etária, então a gente procurou trabalhar com as informações históricas reais que a gente tinha desses personagens centrais, a gente procurou trabalhar a composição do elenco assim. Por exemplo, tem um outro ator italiano, que é o Pietro Barana, que é de Verona, veio especialmente para fazer participação na minissérie. Ele interpreta um outro personagem real, que era o Dr. Franco Grillo, que foi uma espécie de avalizador da colônia Sicília, que era um médico italiano, que já vivia ali na região há 17 anos, era um médico na região dos Campos Gerais, foi o cara que avalizou a comunidade, né? Então, também a gente procurou um ator italiano. Tem um personagem que é muito importante dentro da história com a Sicília, que foi o vilão, né, da história ali, que deu golpe de misericórdia final ali na comunidade, que é um personagem chamado José Gariga, que é conhecido por espanhol. Então, esse personagem é um personagem real, que existiu na comunidade. Então, é um ator peruano, Sandro Tueiros, que faz, com grande destaque, né, a participação dele. É um ator peruano que nós colocamos no trabalho, né? E o Roberto Innocenti então ajudou também nesse processo
de preparação do idioma. Ficou um mês, basicamente, depois que a gente fechou o elenco, eu fui lançar o Ivan na Ucrânia, na Europa, e o Roberto ficou aqui trabalhando com os atores, ensaiando toda essa parte, né, de língua e tal. Né? Quanto tempo? Desde do primeiro estalo de eu vou fazer essa minissérie até a conclusão e a entrega do pacote fechado? 8 meses. 8 meses. 8 meses o processo. Desde o momento, né, a gente já vinha trabalhando com a RPC TV, essa ideia, né, há 2 anos. Era um projeto que eu queria realizar muito. A história com a Cecília é uma história importante, acho não só para o Paraná, é uma história que até hoje é estudada no mundo todo, foi a única experiência anarquista na América Latina, e eu acho é uma parte da nossa história, então eu queria contar muito essa história. Então, há 2 anos de trabalhando com a ideia, a partir do momento que o projeto foi aprovado na RPC, aí até a gente desenvolver as sinopses, aí entrou o trabalho do Mário Lopes, desenvolver todo o processo das sinopses iniciais, para a emissora aprovada, aí a gente desenvolveu o roteiro, aí selecionar elenco, construir a vila cenográfica, aí filmagem, aí toda a parte de edição, aí depois vem a trilha sonora também, que é importante no processo, que foi um processo de 8 meses. Tempo, é muito tempo. Bem, vamos um intervalinho rápido, mas super rápido mesmo. Logo após o intervalo, a gente volta a conversar aqui com o Guto sobre a minissérie Colônia Sicília. Mas antes, você confere os detalhes sobre o Festival Internacional de Cinema aqui de Curitiba, o Olhar de Cinema, que vai acontecer no finzinho de maio. Veja só. E para matar a curiosidade de muita gente sobre este festival, Antônio Júnior, que é diretor do festival, está sabendo tudo sobre a situação das inscrições, pelo menos. Nós estamos com uma mesa bem cheia aqui, né? Já chegaram até o momento 1.300 inscrições e a gente espera ainda que cheguem mais, porque a gente fechou as inscrições no dia 20 de março, porém até o correio fazer as entregas, tudo, vai ainda mais uns 15 dias. Então a gente acha que vai chegar em 1.400 até 1.500 inscritos. É muita gente. Agora vamos mostrar de onde essas pessoas são, pelo menos. Olha só. Essa daqui é, deixa eu ver, da França. Aqui nós temos da Grécia. Hong Kong, gente. Hong Kong, presta atenção. Esse veio de muito longe. Olha o endereço aqui, ó. Hong Kong, muito legal. Quais outros países que também estão concorrendo, digamos assim, a uma vaguinha no festival? A Alemanha manda bastante coisa, Espanha, Chile, Argentina tem mandado muito, dos Estados Unidos mesmo, Inglaterra, vem de todo canto. Pois é, esse daqui é até de Portugal, ó, gente. Portugal, nossa, de todo canto do mundo mesmo. Essa aqui da Argentina, aqui nós temos da Califórnia, da Rússia, tem de tudo quanto é canto mesmo. Berlim. E depois, Bélgica. Muito legal. Quer dizer, as inscrições estão chegando. Mas assim, isso aqui foi só uma pitada dos internacionais, porque o Brasil inteiro está participando também. Exatamente. A gente já recebeu de filme nacional. Já estamos chegando uns 70 longas-metragens, mais uns 300 curtas só do Brasil, né? Então, para a primeira edição, o festival foi bem aceito no Brasil também. Assim, o pessoal tem se interessado bastante por ele. E o que o pessoal da OTV e principalmente as pessoas que assistem o Cine, que curtem cinema de verdade, podem esperar desse festival, que na verdade é o primeiro festival internacional de cinema, que é o Olhar de Cinema aqui de Curitiba. Exatamente. Vão ser 7 dias de programação intensa, começando às 9 horas da manhã até a meia-noite. Tanto contando com exibições de filmes, vão ter oficinas, vão ter seminários, então a programação vai ser recheada de ações em torno do cinema, né? Além das exibições que são o foco principal de um festival. Tá certo. Então você confere tudo isso e muito mais aqui na OTV sobre o primeiro Festival Internacional de Cinema, Olhar de Cinema aqui de Curitiba. Então, vamos às inscrições, a gente se vê na próxima.